Ted, o que que mudou na sua vida depois que você ficou sabendo que nós não somos os únicos nesse universo e que os nossos governantes escondem da população geral toda essa verdade? Como foi esse processo? Em termos religiosos, porque eu fui católico muitos anos, desde pequeno, porém Interessante. meu pai é filho de chinês, no caso meu avô era chinês. Meu pai sempre foi budista, né, desde quando eu o conheci. Assim. Minha mãe, quando namorou com ele lá atrás, ele já era budista. Então, a primeira decepção que eu tive foi religiosa. Né? As religiões mentem constantemente para nós. Isso foi uma descoberta minha, porque eu vi isso por escrito, através de documentos antigos, classificados, né? Ou seja, documentos sigilosos, que nos eram apresentados, e a gente tinha que ler, entender e aceitar, porque é uma verdade. E continua sendo até os dias de hoje. Volta e meia você vê coisas que a igreja começa a divulgar agora que você fica impressionado. Por que não disseram antes? Um exemplo, o livro de Enoque. Por que ele foi excluído dos livros bíblicos? Porque Enoque fala de Lúcifer, não como um ser demoníaco, como muita gente pinta hoje. Né? Entre outras coisas que tem lá em relação a nossos dias de hoje. Esse livro foi excluído para que nós não tenham informação às verdades que estão ocultas. Até porque religião foi criada pelo homem, não é uma coisa divina. Deus não criou religião nenhuma. Isso também está lá escrito, eu li isso. Eu não sou espiritualista, eu falo em termos empíricos das minhas atividades. E dentro daquilo que é empírico das minhas atividades, nós estudávamos constantemente para poder saber o que estávamos fazendo ou o que íamos fazer. Então não é uma criação minha, não é um achismo meu. Por mais que alguém aí pode não acreditar ou não no que eu estou dizendo, é a minha verdade do que eu vivi contra achismo de muita gente que só lê o que outros leem. Né? Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, a humanidade vive no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não pesquisa. Né? E quando você começar a pesquisar, começar a fuçar mesmo, você vai se deparar em muitas barreiras. E algumas até ameaçadoras. Vão pôr o dedo na tua cara e vai dizer, aqui você não entra. Isso Exato. aqui não te pertence. Coisas desse tipo. Quem é pesquisador aí sabe que você tem essas barreiras. Né? Então essa foi a minha primeira decepção, a questão religiosa no mundo. Todas as religiões, não falo só de uma. A segunda decepção, que não foi nem tanto assim, é os governos. Né? A Esse a primeira gente já mentira que eu sabe vi nos que governos. alguma coisa tem, né? Exato. A primeira mentira que o governo conta é tudo é o Estado. Ah, o Estado tem que financiar isso, o Estado tem que bancar aquilo. Não, cara. Eles falam em nome do Estado, porque nós somos o Estado. O Estado nada mais é do que a população daquele país e seus bens. E nós, este Estado, elegemos um governo, que são os nossos representantes. E quando os governos ocultam do Estado as suas verdadeiras necessidades e benfeitorias que poderiam estarmos usufruindo dela, é penoso, porque você vê que a população sempre vai ter gente pobre, mas não miserável. Né? E em muitos governos, nós tivemos 35 anos aqui no Brasil de governos onde o governo fez questão de fazer a população ficar na miséria e vender isso como se fosse algo de riqueza. Né? Não quero entrar aqui em detalhes partidários, estou falando de forma geral. Exato. Né? Então, dentro do que é geral, nós, brasileiros, estamos muito atrasados. E eu digo para vocês que, se vocês tivessem noção da riqueza mineral que nós temos e que é explorada por outros países, que foi entregue para esses países que hoje são tecnologicamente muito avançados, inclusive, não só falo de bens minerais, eu falo também dos bens intelectuais que nós perdemos nos últimos 25 anos. Nós temos cientistas na NASA que não voltam mais para o Brasil. Isso. Nós temos cientistas em várias agências do mundo, homens que desenvolvem tecnologia de ponta para outros países e não voltam para nós aqui, porque quando chegam aqui são tratados como meros serviçais, né? Não dão valor às mentes brilhantes. Né? Então, é triste, mas foi o que eu também vi lá. Mas teve um lado bom que eu descobri lá.
Nós temos uma terra abençoada, vou dizer assim para vocês resumirem aí o que eu quero dizer. E o nosso país, ele é muito bem protegido por outras entidades, das quais eu visualizei algumas vezes, né? Até mesmo pelos hostis, também tem um certo cuidado por esse país aqui, por essa região aqui da América Latina. E isso é bom. Legal. Teve uma pergunta aqui, aproveitando que você está falando do Brasil. Você teve alguma missão, mas missão mesmo, não só férias quando você voltava tal. Tem alguma missão no Brasil? Você viu alguma entidade não humana no Brasil? Por 4 vezes nós estivemos no Brasil em missões. 2 delas, uma não foi bem no Brasil, mas foi dentro da Amazônia Setentrional, que está descrita no livro. Isso. A segunda foi em Colares. As atividades de Colares ainda não se encerraram, só não é mais divulgado, por uma questão de acordo. As outras 2 missões, uma foi no sul do Brasil e uma outra já ali próximo à Chapada Guimarães, no Mato Grosso.